estética magnética. A decoração do Airbnb que vai encher o seu bolso do dinheiro. O que é isso? Meu nome é Marco Schmidt. Para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou um dos sócios fundadores da Anfitriões de Aluguel em Florianópolis. A gente faz essa transmissão aqui no nosso canal do YouTube. Então, e a gente fala aqui no canal sobre todos os assuntos relacionados aí com locação por diárias, né, o short stay, Airbnb, tudo relacionado a esse assunto. Então, para quem curte esse tipo de assunto, segue aqui o nosso canal, aperta ali no sininho para receber um aviso toda vez que a gente tiver conteúdo novo, para vocês não perderem nenhuma novidade. E para quem está vendo esse vídeo, fica até o final, porque eu vou ter um presente para vocês no final, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente entende, né, que a decoração, que essa estética magnética pode influenciar no seu faturamento? E se vocês querem saber como que a decoração do imóvel pode influenciar no faturamento do Airbnb, eu quero que vocês deem uma olhada nessa casa aqui. Eu vou mostrar umas fotos de uma casa que a gente cuida aqui em Florianópolis. Então, assim, essa casa, pode ver que ela tem um espaço de sala legal, cozinha ali, um conceito aberto de cozinha. Não é uma casa super refinada, vamos dizer assim, nessas imagens, mas é bonito, né? Aqui os quartos, um dos quartos, ela foi preparada, né? A gente, que é uma área externa que tem lá no bairro, mas aqui, bacana, os ambientes. Ela também tem uma característica aqui, que ela tem, ó, tem uma piscina com visual lá para o mar, tá? E é uma casa bacana, de verão. Mas agora eu quero que vocês comparem essas imagens com essas outras fotos que eu vou mostrar aqui. E a gente está olhando para a mesma casa. Essa aqui é a mesma casa no verão de 2025. E as fotos que a gente estava vendo antes eram essa casa no verão de 2024. Então dá para ver que teve uma mudança drástica na estética dessa casa. São os mesmos ambientes, não teve mudança de ninguém quebrou parede, né? Os ambientes são os mesmos, mas olha a diferença da estética, né? Os quartos, os banheiros. Esse aqui é um dos quartos, aquele que tinha duas camas de solteiro. Essa é a nova configuração. E o que aconteceu com essa casa de um ano para o outro, né? Obviamente teve uma mudança aqui grande de estética, e essa mudança, ela fez com que ela fosse 49 noites reservadas no verão de 2024 para 84 noites reservadas no verão de 2025. Ela aumentou em 69,6% o faturamento dela. Só nesse período de fim de dezembro até fim de março. Se eu considerar o mês de abril, e no ano anterior ela ficou sem faturamento, esse ano, comparado com o ano passado, ela aumentou em 102% o faturamento, se eu incluir o mês de abril. Tá? Então, o que de fato mudou? Né? Obviamente que teve uma mudança assim, bem grande na estética dela, mas quais são os fatores? Né? Quando a gente olha aquela diferença de visual, o que de fato a gente está vendo ali que nos salta os olhos? É isso que a gente vai abordar aqui no nosso conteúdo de hoje. Então, é claro que a gente vai focar muito em estética, mas a gente também tem que sempre levar em consideração, quando a gente está falando ali de decoração, ambientação daquela casa, daquela acomodação, a gente também tem que levar em consideração praticidade e durabilidade. E por que também precisa olhar para praticidade e durabilidade além da estética? Porque o nosso objetivo é aumentar a rentabilidade do imóvel, aumentar o nosso lucro. E a estética, obviamente, ela
atrai hóspedes, ela aumenta o potencial de faturamento, o potencial de venda de reservas. Porém, né, a durabilidade, ela vai agir no outro lado da rentabilidade, né? Porque a rentabilidade, ela depende de dois fatores. Ela depende do que a gente vai faturar e do que a gente tem de custo, né? A diferença entre o custo e a rentabilidade, que é o nosso lucro, que é o que a gente tem que ficar de olho no Airbnb, no short stay. Então, a durabilidade, ela corta custo, né? A durabilidade, ela faz, dos imóveis, dos itens que existem ali dentro daquela casa, ela faz com que a gente precise mexer naquele ambiente com menos frequência, então isso ajuda. E a praticidade, ela facilita muito com a logística, né? Então, logística de limpeza, e a limpeza é bem relevante, porque quando a gente fala, aí tem a estética entra aqui também, né? Porque eu sempre brinco que um ambiente, ele não, assim, não basta que ele esteja limpo, ele precisa ter cara de limpo. Então, tem certos revestimentos, tem certas mobílias, que tu pode, assim, limpar aquilo ali 2, 3 vezes, que ele ainda fica com uma cara de que não está limpo. Então, a estética, ela é muito importante também nessa percepção de higiene. E a gente sabe que um dos fatores que mais influencia o comentário de um hóspede no Airbnb, no Booking, é a limpeza, é a higiene. Influencia muito na nota geral que o hóspede dá para uma determinada acomodação quando termina uma reserva, uma estadia. E aí que, de novo, entra a questão de rentabilidade, porque o short stay, ele é um negócio de médio e longo prazo. Ele é um negócio que, principalmente nos últimos 2 anos, em que o número de anúncios dentro dessas plataformas cresceu assustadoramente no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, só em Florianópolis, por exemplo, a gente foi de 16 mil anúncios no Airbnb em julho de 23 para 25 mil anúncios em janeiro de 24. Então, num período de 7 meses, praticamente, a gente foi, assim, foi acrescentado quase 10 mil, praticamente 10 mil anúncios só em Florianópolis. E esse fenômeno aconteceu em todas as regiões do Brasil, praticamente em todos os mercados. Então, num ambiente super concorrido, a gente tem que pensar em médio e longo prazo, a gente tem que pensar que a gente está com o Airbnb é um negócio, a gente precisa abordar ele como um negócio, o meu imóvel é um negócio, e a gente sabe que negócio não aceita, na maioria das vezes, imediatismos, né? Ele requer um pensamento mais estratégico, e o principal fator estratégico para a gente ter sucesso no nosso negócio aqui de Short Stay é a gente construir uma reputação dentro das plataformas com bons comentários. Comentários 5 estrelas, elogios das pessoas que estão ficando lá, porque essa é a prova de que o que as pessoas vão ver na foto, né, quando a gente construir essa estética magnética, os comentários é o que vai confirmar para quem está olhando aquele anúncio de que o que eles estão vendo nas fotos é real. Então, essa questão, assim, da limpeza, ela é muito importante e ela é um fator que a estética influencia muito, tá? Por isso que eu estou dando bastante ênfase para esse ponto aqui. Então, vamos concentrar um pouquinho melhor o que é essa estética magnética, e a gente vai fazer isso explicando o que a gente viu ali nas fotos da casa, tá? Então, eu acho que a primeira coisa assim, que a gente tem que entender é que a estética magnética é um visual que atrai o olhar do hóspede quando ele está procurando ali no Airbnb, né? Então, principalmente dentro desse ambiente hoje, que tem muitos anúncios, como eu citei anteriormente, tem muito anúncio, mas também, assim, não é muito difícil, não é tão difícil assim de se destacar, desde que a gente faça as coisas certas, né? E começa por aqui, começa por uma estética adequada. Além disso, a estética ela vai além daquele momento de fechamento de reserva, daquele momento de venda. Ela também precisa influenciar muito positivamente na experiência que o hóspede vai ter da porta para dentro na hora que ele chegar ali no local.
né? Então, a estética ela tem que continuar atraindo o hóspede na hora que ele está presencialmente ali. E aí aqui vem um fator, né, de fotografia, assim, porque a fotografia profissional, que mostra os melhores ângulos da propriedade, ela é essencial para fechar reserva, mas ela precisa ser realista. Porque justamente a estética, ela tem que a pessoa está vendo ali na foto, ela tem que continuar agindo a partir do momento que a pessoa chega no local, né? Então, é bem importante, quando a gente, assim, entender também esse conceito, quando a gente está falando de estética, a gente não está falando só do que a pessoa vê no anúncio, a gente está falando de realmente criar um ambiente que vai atrair as pessoas em toda a jornada do hóspede, desde o momento que ela começou a pesquisar ali a nossa propriedade, como se começou a considerar a nossa casa como um destino, né, de viagem, até o momento que ela chega dentro do imóvel e que ela tem aquela primeira impressão, que é super importante, e depois ao longo ali de toda a estadia até ela ir embora, fazer o check-out, né, e eventualmente deixar lá um comentário 5 estrelas para a gente. E aí tem outro ponto aqui importante também, e assim, é, é bem comum, e quando a gente fala de padrões estéticos, a gente pensar assim em estilos que estão mais na moda hoje. E a gente está passando um momento, já faz alguns anos, né, aqui no Brasil, que os projetos de interiores eles têm focado muito assim em visuais mais clean, né, um pouco mais minimalista, linhas mais retas, etc. E assim, não, o ambiente não precisa ser necessariamente dentro do padrão da moda. Ele pode ter uma variedade de estilos diferentes de decoração. Mas o que é importante diferenciar também é que estilo de decoração e qualidade de decoração são duas coisas diferentes. Então, de novo, eu vou usar aqui algumas imagens só para ilustrar um pouco mais o que eu estou querendo dizer com isso. Vamos abrir aqui. Então, eu posso, por exemplo, estar falando de um ambiente rústico, e aqui eu tenho uma foto, algumas fotos, de um ambiente que é um estilo de decoração mais rústico. Por que é mais rústico? A gente tem lá no fundo, né, aquele tijolinho maciço à vista, eu tenho madeira no piso, eu tenho um estilo de mobília, tem aqui algumas características assim um pouco mais rústicas, mas reparem que assim, o tijolinho lá atrás, ele está envernizado, o piso é de madeira, mas está bem mantido, atualizado. A gente tem alguns elementos mais modernos aqui, né? Mais nova, a mobília tem um estilo rústico, mas dá para ver que ela é nova, e alguns elementos até nem são rústicos. Por exemplo, o sofá ali, né? Dá para ver que é um sofá um pouco mais moderno. Então, tem uma mistura de elementos aqui nessa foto principal. As outras fotos menores, elas são ângulos diferentes do mesmo ambiente. Isso aqui é rústico. É bem rústico. É um rústico que é velho, né? Então, assim, tem rústico e tem rústico. Então, pessoal, é o que eu estava falando. Uma coisa é estilo de decoração, outra coisa é qualidade de decoração, né? Então, o que acontece aqui? Olha o piso, né? O piso, olha o estado de manutenção das coisas. Vê se olhando para esse imóvel não tem cara de vai começar a cair um monte de poeira de cupim desse mobiliário aí quando eu olho para essa foto. Pode até ser que não seja, mas dá essa impressão. E aí, olha a questão que eu estava falando de impressão de limpeza. Eu posso limpar isso aqui, limpar 6 vezes. Não vai perder essa cara aqui. Vai continuar tendo cara de que tem poeira por tudo ali. Né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo. Aqui a gente está falando de um estilo mais... Esse aqui é um estilo, uma cozinha estilo retrô, que a gente diz, né? Então, anos 60 para 70 aqui, né? Estilo retrô. Essas imagens aqui também, ó. Todo esse push aqui que eu peguei são alguns exemplos de decoração retrô, tá? Ó, aqui, retrô, olha o tipo de mobiliário, tal, as linhas, né? Tem
tem essa cara, né? Aqui também, ó, televisãozinha bem antiga lá. Mas você vê que tem uma harmonia, você vê que tem as coisas assim não estão enferrujadas, as coisas, né, estão bem dispostas, é, é retrô, mas é bonito. E tem isso aqui, que é retrô também, né? Mas olha a diferença, né? Então, eu só estou trazendo alguns desses pontos para a gente entender, né, que às vezes chega até aqui para a gente, no anfitrião, em situações como essa, assim, a casa ela é um estilo um pouco mais simples, mais rústico, mais isso, mais aquilo, e a gente olha assim, tá, ok, uma coisa é estilo, outra coisa é o estado atual da mobília, dos revestimentos, de todos os fatores ali que compõem a decoração de um ambiente, né? Então, esse é um ponto bem importante, assim, de se observar e manter em mente. E existe um fator aqui, que é o fator proprietário, assim, né? Então, eu como morador da casa onde eu moro, e também, assim, os meus pais, por exemplo, têm uma casa de praia, e a gente passa verão lá desde 1985, né? A casa vai ter 40 anos, e faz uns 3 anos a gente resolveu começar a colocar no Airbnb. E foi um processo, assim, da gente ajustar a casa. Porque tem muita coisa que eu vou usar no meu dia a dia aqui, e tem várias coisas que são desgaste natural do imóvel, que eu, como morador, vejo como sendo ok, mas que se eu tivesse indo para casa de outra pessoa e eu tivesse vendo aquele mesmo elemento, eu me incomodaria. Então, assim, às vezes há uma mancha na parede, né? Como eu falei, é uma mobília que está um pouquinho mais antiga, que às vezes tem, ah, não, essa aqui tem um jeitinho de abrir o armário, esse armário aqui tem que, né, para puxar essa gaveta, tem que mover um pouquinho para cima e puxar para cá e fazer todo um macete, famoso macete para abrir a porta. Na minha casa, tudo bem, né, pessoal? Mas quando uma pessoa chegando de fora, que não chega ali, imaginem vocês, né? Vocês vão se hospedar num local e chega ali, olha uma mancha no sofá ali, uma mancha meio suspeita. Deixa eu ver assim, de onde é que veio essa mancha? Não é minha. A minha mancha eu sei de onde veio, aquela eu não sei, né? Então, todos esses fatores, eles influenciam muito, né, na experiência do hóspede. Por isso que eu digo que a estética, ela vai além da foto. Ela entra para dentro da experiência da pessoa que vai depois se hospedar ali naquele local, né? Então, como é que a gente vai juntar isso tudo, né? Como é que a gente vai orquestrar todos esses elementos? A gente vai orquestrar lançando mão de uma técnica que chama homestaging. O homestaging é uma técnica de marketing imobiliário que foi criada lá nos Estados Unidos na década de 70 por corretores que juntaram elementos da decoração, do design, com elementos de marketing para facilitar a venda de imóveis. E a gente vai usar esses mesmos elementos para melhorar a estética do nosso ambiente, para criar essa estética magnética. E o homestaging tem uma série de detalhes, assim, que são observados ali, mas eu vou passar mostrando as fotos novamente daquela casa que eu usei de exemplo, para passar alguns dos pontos principais, assim, que eu vejo que são importantes e que fazem diferença, que fazem saltar aos olhos a imagem da casa quando a gente olha para ela, né? O que faz uma casa ter uma estética diferenciada quando a gente olha aquelas fotos, né? Então, a gente vai voltar aqui e eu vou começar a apontar as principais categorias aqui de elementos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, assim, em linhas gerais, que é importante de observar quando a gente está olhando uma foto dessa, é que a gente consegue enxergar a amplitude, assim, o espaço como um todo. A gente vê que tem áreas de circulação, a gente não tem a sensação de estar olhando para um ambiente atravancado,
né, a gente consegue, então tem essa disposição do mobiliário, né, que é bem importante. Quando a gente olha essa outra foto aqui da sala de jantar, por exemplo, a gente vê aqui que tem assim, que ao redor dessa mesa a gente consegue ver um espaço, né? Então, a primeira questão é essa, assim, é o espaço, ele tem que ele tem que ter um bom equilíbrio de elementos visuais que chamem a atenção, mas que também, ao mesmo tempo, não dê a impressão de que aquele ambiente é atravancado, né? Então, a gente tem risquadros, tem um elemento ou outro ali de decoração, mas, no geral, ele é um pouco mais clean, e a gente tem alguns quadros em locais estratégicos, aqui, ó, em cima da cabeceira da cama, mas aí também para cima ali, ó, são os dois quadrinhos ali bem ambientados, e não é cheio de coisa, né? Então, o primeiro elemento é isso, assim, a gente tenta manter os ambientes, a pessoa tem que sentir que ela não vai ficar apertada, claustrofóbica naquele ambiente. Esse é um elemento que faz bastante diferença. Outro elemento que faz bastante diferença são os revestimentos. Então, se a gente olha aqui o piso, a pintura, o teto, ou seja, a casca interna, né, dessa casa, a gente vê que são coisas novas, né, que estão bem mantidas, que não estão manchadas, que nem nessa sala rústica que eu estava mostrando aqui antes também, ó, que eu estava comentando, né, que mesmo sendo um estilo diferente, que aqui eu tenho tijolinho, eu tenho madeira, mas a gente vê que as coisas estão bem cuidadas, né, estão com cara de novo. Então, essa cara de novo faz toda a diferença, tá? Então, a gente já abordou aqui distribuição do espaço e revestimentos, que eu gosto de dizer, a casca interna. Depois a gente tem um elemento aqui super importante, que é o de iluminação. Reparem, esses ambientes aqui, eles estão, assim, eles têm bastante iluminação natural, né? Mas tem alguns pequenos detalhes que fazem a diferença aqui também, tá? Se eu olhar, por exemplo, reparem aqui nessa foto da sala, subindo aqui a coluna ali do lado do sofá, que lá em cima um spotzinho de luz ali. Lá em cima da mesa também a gente tem umas luminárias com luz quente. São tudo pequenos detalhes que, assim, às vezes quando a gente bate o olho fica quase imperceptível. Ó, descendo aqui na sala de novo, ó, na sala de jantar, ali as luminárias com luz quente. Lá na cozinha, também lá atrás, nessa mesma foto, dá para ver lá na cozinha que tem uma luz também mais quente, né, que dá uma ambientação. Então, essa questão de iluminação, ela, às vezes, quando a gente bate o olho, assim, na foto, ela passa meio despercebida. Ó, aqui fica mais próximo dessa aqui da cozinha, dá para ver melhor ali, ó, uma luz quente ali dentro da cozinha, tá vendo? Mas que quando a gente bate o olho na foto, começa a agir a nossa emoção, muito mais do que a nossa razão. Isso é científico, assim, tá? É o nosso sistema reptiliano ali, né? Que diz que ele começa a agir, ele começa, quando a gente vê certos elementos, o nosso emocional começa a agir. E começa a sentir uma familiaridade, sentir um sentimento legal com relação àquele ambiente. E são vários desses elementos que eu estou comentando com vocês que vão gerar isso. Iluminação é muito forte nesse sentido, muito forte mesmo. Tá? Então, a gente tem alguns desses fatores aí, que eu vou trazer aqui na minha cola um pouquinho. Ah, sim, muito bem. Roupa de cama. Roupa de cama, bem importante a gente ter também essa ambientação, porque isso aqui dá uma sensação de aconchego, de novo, é uma questão emocional. A pessoa vê aquilo ali, ela já começa a se colocar naquele lugar, ela já começa a se imaginar dentro daquele ambiente, né? Então, também tem bastante disso, assim, de quando a gente cria essas ambientações, com essas luzes quentes,
com a vista aparecendo, olha só, e isso é muito relevante, principalmente para o banheiro, para a cozinha. Olha esse banheiro aqui. Quando eu olho para ele, eu vejo que, assim, ó, de novo, revestimentos novos, sem marca, o mobiliário aberto. Essa é uma outra dica bem importante. A mobília leve e mais aberta, assim, ó, com prateleiras mais expostas e tal, traz uma sensação de leveza para o ambiente. E também a pessoa já começa. Quando eu olho essa foto, eu penso assim, poxa, isso aqui é um ambiente limpo, higiênico, legal, que eu vou conseguir usar aqui esse banheiro sem preocupação, né? Se realmente está ali adequada, principalmente a parte de limpeza. A cozinha também tem disso, tá? Muito disso, na verdade. E aqui, de novo, ó, o mobiliário aberto, olha como ele deixa o ambiente mais leve, né? Área externa, aqui só trazendo um pouquinho do ambiente externo, né? A gente tem um deck aqui, uma área bem, assim, que tu olha, assim, é bem gostoso, né? Tu já se imagina sentando ali e do lado da piscina, tu já começa a visualizar, puxa, imagina eu ali naquela rede, na frente da piscina. Então, é uma ambientação que a gente já começa a se sentir bem. Né? Aqui, claro, a gente está falando de uma casa, né? Apartamento não vai ter tanto esse elemento, mas pode até ter, se o condomínio for bacana e permitir isso. Mas na casa, principalmente com casas, a gente mostrar também o entorno, e aí a gente tem um paisagismo legal em volta da casa, tudo isso aqui faz muita diferença, tá? Então, assim, a gente tem um material bem completo sobre homestaging, e ao final aqui eu vou compartilhar e vou deixar nos comentários também aqui o link para vocês baixarem material gratuito, que tem bem mais elementos assim de homestaging para vocês darem uma olhada e entender. O conceito principal que eu queria passar aqui foi trazer assim alguns dos elementos que são os mais importantes e que fazem com que a gente se sinta bem quando bate o olho num conjunto de fotos como esse que a gente está vendo aqui dessa casa. E o principal, vai fazer o hóspede se sentir bem, começar a se imaginar naquele ambiente, e isso, obviamente, que vai aumentar drasticamente a probabilidade da pessoa querer se hospedar naquele local. E se a gente combinar essa estética, principalmente com o elemento dos comentários, de um histórico de bons comentários, junta esses dois fatores, a gente consegue também melhorar significativamente o valor da nossa diária e o nosso faturamento total ali, né, ao longo do período aí de um ano, 6 meses, que seja, né. Então, quando a gente fala de estética magnética, é isso que eu tô querendo trazer para vocês de elemento, né? A gente criar um ambiente que atrai as pessoas, tanto no online quanto presencialmente, que cria uma conexão emocional entre ali aquele hóspede que está olhando o anúncio com o seu espaço. E que depois que a pessoa chegue no local, essa conexão emocional, ela se traduza em uma experiência de hospedagem memorável, mas uma experiência de hospedagem incrível, que a pessoa vai querer compartilhar, né, tanto em forma de comentário dentro da plataforma, quanto até indicando para amigos, parentes, etc. Então, pessoal, essa é a nossa estética magnética, e esse é o elemento um dos elementos que, com certeza, vai mais influenciar no sucesso do seu anúncio dentro do Airbnb, do Booking, de qualquer plataforma de anúncio de short stay. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Lembrando que aqui eu vou passar no chat, nos comentários, e vai ficar também aqui na descrição no YouTube o link para o nosso e-book sobre homestaging, que é um material muito completo, muito bacana, que a gente criou em conjunto com a Karina Buchala, que é designer de exteriores, especialista em homestaging,
Inclusive, nessa página aí tem mais informações sobre o trabalho da Karina também, tá? Para vocês poderem conhecer. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. E a gente se vê aí no próximo vídeo para quem está nos assistindo no YouTube.